E atendendo aos pedidos da galera, o Cai na Prova de hoje traz para você fórmula eletrônica e fórmula estrutural. Muito bem, galerinha, então para você não errar a questão de fórmula eletrônica e fórmula estrutural para os compostos que têm ligação covalente. Esses são os passito que você tem que seguir, tá bom? 5 passitos e você vai arrebentar as ligações covalentes aí, certo? Montando lá a fórmula eletrônica e a fórmula estrutural. Não adianta eu ficar lendo, certo? Vamos fazendo e lendo, tá bom? Então já vamos direto para um exemplo para você ver como é que funciona essa brincadeira aqui. Então olha só, primeiro passinho que ele põe para nós lá, ó. Determinar o número total de elétrons de valência, quer dizer, os elétrons da camada de valência. Professor, como se faz isso? Você tem duas opções. Você pode analisar pela tabela periódica ou você pode analisar fazendo a distribuição eletrônica. Pela tabela é mais fácil. Então, ó, vamos embora. Pela tabela, hidrogênio, apesar de não pertencer à família número 1, ele está aqui, ó. Isso significa que ele tem um elétron na camada de valência. Beleza. O oxigênio está aqui, ó, na família 16. Isso significa que ele tem 6 elétrons na camada de valência, tá bom? Então, bora voltar lá. Nós temos aqui, então, ó, o hidrogênio, que tem um elétron na camada de valência. Só que são 2 átomos, certo? Então, você multiplica por 2. O oxigênio, família 16, né, grupo 16, são 6 elétrons na camada de valência. Então, quer dizer, ao todo, eu tenho 2 vezes 1, 2, com mais 6, 8 elétrons. Então, eu tenho 8 elétrons para que todo mundo aqui nessa molécula esteja estável segundo a regra do octeto. Então, bora para o próximo passo. Posicionar os átomos. Geralmente, o central é aquele que precisa de mais elétrons para se estabilizar. Beleza, então vamos dar uma olhada. Olha só, o oxigênio, faltam 2 elétrons para ele se estabilizar, né? Ele tem que chegar no octeto, então falta 2 para ele chegar em 8. Cada hidrogênio, ó, ele já tem um elétron. Só que o hidrogênio, para estabilizar, ele chega em 2, certo? Quando ele tem 2 elétrons, o hidrogênio está estável. Então, falta 1. Então, ó, para o hidrogênio, falta 1 para ele estabilizar. Para o oxigênio, faltam 2. Então, meu central seria o oxigênio. E aí, os hidrogênios vão em volta. Então, vou colocar um hidrogênio aqui. Vou colocar o outro hidrogênio aqui. Beleza? Muito bem. Então, está feito, posicionei os átomos. Agora, o terceiro passo. Distribuir os elétrons aos pares, inicialmente entre os átomos. Esses seriam os chamados pares de elétrons ligantes, certinho? Então, vamos fazer isso. Distribuir entre os átomos um par de elétrons. Então, um parzinho aqui, outro parzinho aqui. Opa, eu usei 4 de um total de 8. Então, eu ainda tenho 4 elétrons para estabilizar todo mundo ali. Então, vamos ver. Então, já pronto, já fiz esse passo, ó. Coloquei aqui os pares de elétrons inicialmente entre os átomos, que são chamados pares de elétrons ligantes. Agora, é o seguinte, dos átomos, entre aspas, né, de fora para o central, distribuir os demais elétrons aos pares, completando octetos para quem precisar de octeto, certo? Quem não precisa de octeto vai se estabilizar com 2, como é o caso do hidrogênio. Esses são os chamados pares não ligantes. Então, ó, de fora para dentro, completando octetos. Então, vamos embora. De fora para dentro, completando octetos. Ó, dos átomos de fora. Então, o hidrogênio. O hidrogênio está com 2 pertinho dele aqui, ó. E o hidrogênio com 2 está estável, então ele não precisa de mais elétrons. O outro hidrogênio, beleza, estável aqui também com 2. Então, não precisa de mais elétrons. Agora, a gente vai ver o central, então. O oxigênio está com 4, certo? 4 elétrons. Para ele estabilizar, ele precisa chegar em 8. Então, faltam 4. Eu tenho mais 4? Aqui, ó. Tenho sim. Então, vou colocar um par aqui, outro par aqui. Pronto. O oxigênio tem 8 em volta dele. Acabaram-se os meus elétrons, certo? Então, ó, não tenho mais. Mas tudo bem. Eu tenho 8 em volta do hidrogênio, ele atingiu o octeto. Cada hidrogênio está com 2 e o hidrogênio com 2 está ótimo para ele.
Então, pronto. Está feita a nossa fórmula, que é chamada de fórmula eletrônica. Certinho? Fórmula eletrônica. A partir da fórmula eletrônica, a gente consegue montar a estrutural. Então, ó, a estrutural é o seguinte: cada par de elétrons é um traço. Se for ligante, tem que ser um tracinho no sentido de mostrar assim, ó, o H ligou no O. Aqui um outro par de elétron ligante. Então, o H ligou no O aqui, ó, certo? Esses pares aqui são chamados de pares não ligantes, porque eles não estão fazendo parte de ligação. Esse par é só do oxigênio. Então, eu colo ele no dono aqui, ó. Colo no oxigênio, colo no oxigênio. Essa aqui é a chamada fórmula estrutural. Certinho? Eu estou te ensinando o último modelo, certo? A última maneira de se explicar isso, tá? Tem outras que, né, às vezes você aprendeu dessa forma, tal. Ah, mas eu aprendi diferente. Eu estou te explicando a maneira mais nova de se fazer isso aqui, tá bom? Nesse caso, eu não estou preocupado ainda com a geometria da molécula de água, tá? Na verdade, a geometria dela não é assim. Talvez você já tenha visto a água representada assim, né? Ó, porque aqui, ó, com essa representação que eu estou acabando de fazer, a gente está preocupado com a geometria angular dela. Mas isso é um assunto para outra aula, tá? Então, parte de geometria molecular, eu não vou estar me preocupando com isso aqui. Saiba que, né, a gente precisa se preocupar com ela, mas por enquanto não, tá bom? Então, esses são os passo a passo para você montar uma fórmula eletrônica e estrutural sem errar, beleza? Então, ó, bora para um próximo exemplo. Vamos para o Cl2O. Cl2O. Então, olha só. Primeira coisa, vamos lá voltar nos passinhos, né? Ó. Primeira coisa, determinar o total de elétrons de valência. Como é que eu faço isso, professor? Vai para a tabela, filho. Ó, Cl está aqui, ó, cloro na família 17 e o oxigênio, mais uma vez, aqui na família 16. Então, ele tem 6. O cloro que está na 17 tem 7 elétrons. O oxigênio que está na 16 tem 6 elétrons. Então, vamos lá para a nossa moleculinha. O cloro tem 7 elétrons na sua última camada. Então, 7 elétrons de valência vezes 2 átomos de cloro aqui, mais o oxigênio que está na família 16 e tem 6 elétrons. 2 vezes 7, 14, com mais 6 são 20, certo? Então, eu tenho 20 elétrons ao todo para estabilizar essa molécula. Tá bom, então já achei os elétrons. O que eu faço agora? Posicionar os átomos, geralmente o central é aquele que precisa de mais para se estabilizar. Então, ó, o oxigênio tem 6. Para estabilizar, ele tem que chegar lá no 8. Então, faltam 2. O cloro tem 7. Para estabilizar, vai chegar no 8, falta 1. Então, o cloro falta 1, o oxigênio faltam 2. Então, o oxigênio fica no centro, tá bom? Então, oxigênio aqui no centro, o Cl em volta dele. Beleza? Joia. Agora, o que a gente faz? Distribuir os elétrons aos pares, iniciando entre os átomos, que são os chamados elétrons ligantes. Então, ó, começando entre os átomos, parzinho entre eles aqui, parzinho entre eles aqui. Eu gastei 4 elétrons para isso, de 20 eu ainda tenho 16, certo? Bom, agora, dos átomos de fora para o central, eu venho completando os octetos, ó. Dos átomos de fora para o central, eu venho distribuindo os demais para completar octetos. Então, de fora para dentro. Primeiro CLs, ó. Então, o CL está com 2 aqui, ó. Para completar o octeto, faltam 6. Tenho 6 para pôr? Tenho 16. Então, ó, 2, 4, 6. Olha lá, ó. Gastei mais 6 e completei o octeto desse cara aqui. Então, se eu gastei mais 6, eu só tenho mais 10, ok? Agora, desse cloro, eu não vou cuidar do oxigênio porque ele é o central, sempre de fora para dentro. Então, vou cuidar desse cloro que tem 2. Se ele tem 2, para completar o octeto, faltam 6. E eu tenho 6 lá, né? Eu tenho 10, na verdade, então tá de boa. Então, gastei mais 6 aqui. Então, só tenho mais 4. Ó, 8 em volta do cloro, beleza. 8 em volta do cloro, beleza. Então, cuidei dos caras de fora. Agora, eu vou cuidar de dentro. O oxigênio tem apenas 4 elétrons, certo? Então, para ele completar o octeto, faltam 4.
Tenho 4? Tenho. Então, vou colocar mais 4 aqui em parzinho. Ó. 2, 4. Acabaram-se os meus elétrons. Tudo bem, porque está todo mundo estável. Ó. O oxigênio está com 8, o cloro está com 8 e o cloro está com 8. Veja que par de elétron que está entre os átomos são contados para os dois, né? Então, um par de elétron é contado para os dois átomos. Então, ó, conto esses 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para o cloro. Conto esses 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para o oxigênio. Conto esses 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para o cloro. Beleza? Joia! Essa é a chamada fórmula eletrônica, que pode aparecer também como fórmula de Lewis para você, tá? Bom, a partir da eletrônica, a gente monta a estrutural. Como é que é a estrutural? Cada par de elétrons é um traço. Então, ó, Cl, tem um par de elétrons aqui que é ligante, então tracinho nesse sentido, para mostrar que ligou com o outro. Aqui tem um par ligante, tracinho nesse sentido, para mostrar que ligou aqui com outro cloro. Agora, os demais pares de elétrons são não ligantes, então você cola no dono. Ó. Parzinho aqui em cima, um traço. Parzinho aqui do lado, um traço. Parzinho aqui, um traço. Parzinho lá em cima, um traço. Parzinho aqui, um traço, 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 traço. Certo? Então, está aqui. Essa aqui é a nossa fórmula estrutural. Estrutural. Beleza? Tranquilidade? Tá pegando as manhas? Então, vamos com tudo. Mais um exemplo. Tá lá, ó. CO2. Primeiro passinho, os elétrons da camada de valência. Então, para pegar esses elétrons da camada de valência, a gente vai para onde? Para a tabela. Então, bora lá para a tabela, ó. CO2. C, carbono, ele aqui, ó. Família 14, quer dizer, ele tem 4 elétrons. E o oxigênio, família 16, tem 6 elétrons. Então, 4 para o carbono, 6 para o oxigênio. Muito bem, então, próximo exemplo, CO2. Primeira coisa, pegar os elétrons da camada de valência, né? Para isso, a gente vai para onde? A gente vai para a tabela. Então, o carbono tem 4 elétrons e o oxigênio tem 6 elétrons. Então, bora lá no CO2 de novo, certo? Então, 4 elétrons para o carbono e o oxigênio que tem 6 elétrons, vezes 2, certinho? Então, ó, 2 vezes 6, 12, com mais 4 a gente tem 16 elétrons para montar esta molécula. Tranquilidation? Beleza, então está feito o nosso primeiro passinho. A gente pegou os elétrons da camada de valência. Agora, o segundo, posicionar os átomos, certo? Normalmente, o central é aquele que falta mais para 8, tá? Tem uma técnica corretinha para se fazer isso, que é por carga formal, mas vamos no que é simples, tá bom? No geral, o que falta mais para completar a sua estabilidade é o central. Então, vamos lá. O oxigênio falta 2 para completar o octeto e o carbono faltam 4 para completar o octeto. Então, o carbono que falta mais para se completar é o central. Então, eu vou ter o carbono no centro e os oxigênios em volta dele, certo? Beleza. O que eu faço agora? O próximo passinho, já que eu posicionei todo mundo. Distribuir elétron ao par, começando entre os átomos, que são os ligantes, certo? Então, ó, distribuir os elétrons aos pares entre átomos. Então, vou pôr um parzinho aqui, vou pôr um parzinho aqui. Eu gastei 4, de 16 eu ainda tenho 12 elétrons para todo mundo ficar estável. Bom, agora que eu já fiz entre os átomos, eu vou para os átomos de fora para o central, completando os octetos. Então, de fora para o central, completando o octeto, que são os elétrons não ligantes. Esse oxigênio aqui tem 2. Então, faltam 6 para ele completar o octeto dele. Então, ó, 6 com mais 2, beleza, deu 8. Então, faltam 6. De fora para dentro. Então, vou cuidar desse oxigênio que já está com 2 aqui. Então, com mais 6, ele completa o octeto dele. Beleza, completou aqui o octeto. Joia. Acabaram-se os meus elétrons. E se acabaram os meus elétrons, eu não posso pôr mais elétrons para estabilizar nada. Mas olha o carbono. O carbono está com 4 elétrons só, ele não está estável. Mas então, espera aí, o que deu errado?
Poxa, o último passo a gente nunca tinha usado. Então, ó, se não estabilizar todos os átomos, fazer rearranjos. Esse é um caso em que eu preciso fazer rearranjo. Ou seja, essa estrutura que eu propus aqui, ela não está correta, porque não ficou todo mundo estável. Então, o que você vai fazer? Fazer rearranjo com os elétrons que você tem aqui. O que é fazer esse rearranjo? É você tirar átomo do vizinho e pôr para compartilhar. Por exemplo, eu vou pegar esse par de elétrons aqui, ó, e vou colocar para compartilhar, porque ele está aqui, ó, isoladão. Então, eu vou colocar ele aqui como um par para compartilhar, ok? Então, ó, veja que para o oxigênio não mudou nada. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque par que está entre átomos você conta para os dois, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, o oxigênio ainda está de boa. E melhorou já para o carbono. Ó. O carbono que estava com 4, agora ele está com 6. Mas ainda não resolveu o carbono. Quer dizer que eu preciso fazer mais rearranjo. Então, agora eu vou pegar do outro átomo aqui, que tem mais elétron livre do que esse. Vou pegar do outro aqui, ó, e vou colocar para compartilhar aqui. Ó. Não era para estar isolado, não era para estar não ligante, era para estar aqui. Então, olha só. Agora eu tenho o carbono com 8 em volta dele, os oxigênios com 8 cada um. Pronto, todo mundo estabilizou. Certinho? Então, veja, nesse caso a gente precisou fazer um rearranjo, porque os elétrons que eu disponibilizei não estabilizou todo mundo. Mas a gente se rearranja e boa, tá bom? Então, aí a partir dessa fórmula, que é a chamada fórmula eletrônica, né? Ó, fórmula eletrônica, que vou lembrar de novo, pode aparecer como fórmula de Lewis. A partir dela, a gente pode fazer a estrutural. Então, aqui, ó, oxigênio. Agora, aqui é o seguinte, esse par de elétrons é um traço. Esse outro par de elétrons é outro traço, ok? Aqui, ó, o carbono, um par de elétrons é um traço, um par de elétrons é um traço. Oxigênio. Aí os pares não ligantes você cola no dono. Cola aqui, cola aqui, cola aqui, cola aqui. Beleza? Essa aqui é a chamada fórmula estrutural. Belezinha? Isso aqui a gente chama de ligação dupla, certo? Tudo que a gente viu agora, até agora, ó, era ligação simples, né? Ó, uma ligaçãozinha só chama simples. Uma ligaçãozinha só chama simples. Essa aqui do CO2 que a gente viu, ó, é uma ligação do tipo dupla, ok? É uma dupla ligação. Belezeira? Tranquilex? Então, vamos fazer mais um exemplo. Vamos agora para o N2. Aí está ele. Muito bem. Primeiro passinho, pegar os elétrons da camada de valência, certo? Ó, elétrons da camada de valência. Então, vamos lá para a tabela para a gente ver onde que está esse nitrogênio aí. Ó. Olha ele aqui, nitrogênio família número 15. Isso quer dizer que ele tem 5 elétrons. Então, bora lá. 5 elétrons de valência. Ok. 5 elétrons, só que são 2 átomos, então multiplique por 2. Ou seja, nós temos ao todo 10 elétrons para estabilizar esse negócio. O segundo passinho, qual que é? É a gente ver o central. Na verdade, aqui não vai ter central, né? Porque são 2 átomos só. Então, seria um N ligado a um outro N. Beleza? Joia, daí o que a gente tem que fazer então? Próximo passinho. Posicionar os átomos, né? Já fizemos isso. Agora, distribuir aos pares os elétrons. Então, a gente vai começar por um parzinho entre os átomos. Então, parzinho entre eles. Tinha 10, a gente gastou 2, agora tem 8. De fora para dentro, completando octetos, certo? Aqui não tem fora e dentro, né? Mas a ideia é completar octetos. São os chamados elétrons não ligantes. Então, ó, vou pegar esse e completar 8 em volta dele. 2, 4, 6. Com 2 que já tinha, são 8. Então, gastei 6, tenho mais 2. Ok? Agora eu vou completar esse. Ô, professor, se eu quisesse completar o da esquerda primeiro? Tudo bem, tanto faz. Então, aí, esse cara aqui está com 2. Para completar, faltam 6. Eu tenho 6 para pôr? Não, só tenho 2. Então, eu ponho os 2 que eu tenho para pôr lá. Ó. Pronto, está aqui. Acabaram-se os meus elétrons. E todo mundo está estável? Não. Olha esse cara aqui, ó. Ele está com 4 elétrons só. Isso quer dizer que nós chegamos no quinto passo. Se não estabilizar todos os átomos, fazer rearranjos. Então, eu vou ter que rearranjar isso aqui. Ou seja,
esse cara que tem um montão de elétron aqui que está livre, ó, eu vou ter que apagar a elétron dele e pôr para compartilhar. Então, eu vou pôr aqui, ó, esse parzinho aqui. Não mudou nada para ele, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas ajudou esse cara que estava com 4 e agora está com 6. Ó. Eu conto aqui 4, 5, 6. Só que ainda não resolveu, né? Então, desse cara que tem mais par livre aqui do que esse, ó, eu vou tirar mais um parzinho de elétron aqui que não era para estar aqui e vou pôr para compartilhar aqui novamente, ó. Certinho? Então, agora sim, ó, esse cara tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, está feita a fórmula eletrônica desse cara aqui. Beleza? Agora, a partir dela, a gente monta a estrutural. Então, N, cada par de elétrons é um traço. Então, aqui, ó, um par, outro par, outro par. São 3 traços. Só que, como é ligante, né, par de elétron que está fazendo parte da ligação, tem que ser o tracinho no sentido de mostrar, ó, esse cara ligou nesse aqui. Então, esse aqui é um traço. Esse par aqui do meio é outro traço. Esse par aqui é outro traço. Os pares não ligantes a gente cola no dono ali, ó, certo? Essa é a nossa fórmula estrutural que foi feita a partir de uma ligação tripla, certinho? Ó, ligação tripla. Lá no CO2 a gente teve uma ligação dupla. E nos outros aqui a gente teve ligações simples. Belezinha? Tranquilex? Tá aí o N2 para você. Vamos para o último exemplo. Espero que você ainda não esteja cansado, hein? Beleza, então o último, CH3Cl. CH3Cl. Ih, professor, agora tem 3 elementos, eu não vou saber fazer. Claro que vai, meu amigo. Apenas siga os passito, passito, certo? Primeira coisa, o que é mesmo? É a gente pegar lá os elétrons da camada de valência, que a gente estava pegando pela tabela. Então, bora pegar pela tabela. Então, ó, nós temos CH e Cl. Ó, o carbono, mais uma vez, está aqui, ó, família 14, 4 elétrons. O hidrogênio está aqui, ó. Apesar de não pertencer à família número 1, ele está aqui porque ele tem 1 elétron, que é característico dessa família. E o Cl está aqui, ó, na 17, certo? Portanto, ele tem 7 elétrons. Então, 4 para o carbono, 1 para o hidrogênio, 7 para o cloro. Vamos voltar lá. 4 para o carbono, mais 1 do hidrogênio, mais 7 do cloro, vezes 3 átomos de cloro, certo? Então, ó, 3 vezes 7, 21, com mais esse 22, com mais 4, a gente tem 26 elétrons para estabilizar toda essa molécula aqui. Tá, então tá feito. O que a gente tem que fazer agora? Próximo passo, posicionar os átomos, certo? Aquele que faltar mais para completar o octeto, normalmente vai ser o central. Bom, o carbono para completar o octeto faltam 4. O hidrogênio não completa octeto, não se esqueça disso. Ele completa dubleto, ele vai a 2, então só falta 1. O cloro completa octeto, então falta 1 também. Então, ó, falta 1 para o cloro, 1 para o hidrogênio, 4 para o carbono. Então, o carbono é central. Então, eu vou ter o carbono aqui no centro. E o restante? O restante vai em volta dele. Então, vou botar um H aqui, um Cl aqui, um Cl aqui, o outro Cl aqui. Beleza? Professor, se eu quisesse colocar o H aqui do lado e o Cl lá em cima, tanto faz, meu amiguinho, onde você quiser. Beleza? Então, tá lá, segundo passo, posicionei todo mundo. Agora, eu vou distribuindo elétrons aos pares, inicialmente entre os átomos. São os pares ligantes. Então, ó, um parzinho aqui, um parzinho aqui, um parzinho aqui, outro parzinho aqui. Beleza? Então, tá aí, ó. Gastamos 8 de 26, nós temos 18 elétrons para todo mundo ficar estável agora. Bom, agora que a gente colocou entre eles, nós vamos para o próximo passo, que é de fora para dentro vir completando octetos. Então, de fora para dentro, completar os octetos. Então, vamos aqui no cloro. Bom, o cloro falta quanto? Ele está com 2, faltam 6 para ele completar o octeto. Tenho 6? Tenho de sobra. Então, ó, 2, 4, 6. Ó, agora completou 8, em volta dele eu gastei 6 para isso. Então, eu tenho 12 elétrons restando, né? 18 menos 6, faltam 12. Vamos ver esse hidrogênio aqui, ele está com 2. Precisa de mais elétrons? Não.
O hidrogênio é estável com 2, então tá de boa. Vamos ver esse cloro aqui agora. O carbono vai ser o último porque ele é o central. Então vamos aqui para esse cloro. Ele já está com 2. Para estabilizar faltam 6. Eu tenho? Tenho. Então, ó, 2, 4, 6. Pronto. Completou 8 em volta dele. Eu tenho mais 6 elétrons agora. Esse cloro aqui está com 2. Para completar o octeto, ele precisa chegar em 8. Então faltam 6. Bom, está aqui. Tenho 6. Então vamos completar aqui, ó. 2, 4, 6. Acabaram-se os meus elétrons. Tem que estabilizar mais alguém? Não, porque ó, o carbono já está com 8 aqui, já está de boa. Está todo mundo estável. Não precisa do último passo, que é fazer os rearranjos, certo? Então, nossa fórmula eletrônica está pronta. A partir dela, a gente monta a estrutural. Então, ó, vai ficar assim. Cl, par de elétron ligante, traço no sentido de mostrar que ligou. Par de elétron ligante, traço no sentido de mostrar que ligou. Par de elétron ligante, traço agora que vai ser para cima para mostrar que ligou. E aqui traço para baixo para mostrar que ligou. Certinho? Agora os pares não ligantes aqui, ó, a gente cola tudo no dono. Então esse cloro tem 3 pares não ligantes. 1, 2, 3. Esse cloro aqui de baixo também tem 3 pares, ó. Um, outro aqui, outro aqui. Esse cloro aqui, aqui mesma coisa, ó. Cola, cola, cola. E o hidrogênio já estava de boa, não tem par não ligante. Certo? Então essa aqui é a nossa fórmula estrutural. Belezinha? Esse foi o nosso último exemplo, hein, galera? Espero que você tenha gostado, tenha entendido como é que se faz e como é que você detona na fórmula eletrônica e estrutural, tá bom? Teria mais uma aula relacionada a isso, que seria para você identificar se as ligações são normais ou coordenadas, antigamente chamadas de dativa, tá? Mas isso aí fica para uma próxima aula. Se você tiver interesse nisso, você posta nesse vídeo aqui e comenta lá, professor, ensina a identificar se ela é normal ou coordenada, tá bom? E lá no nosso mundo da química.net, você tem todas as videoaulas do curso de Química do ensino médio, tá bom? Você que está aí no ensino médio, você que está prestando vestibular, cursinho, você que faz concurso, né, que está estudando para concursos, o mundo da Química pode te ajudar pra caramba. Conheça lá o nosso site, crie sua conta de 3 dias, conheça toda a estrutura do site, depois escolha um dos nossos planos e arrebente na Química, tá bom? Galera, esse é o final do nosso vídeo do Cai na Prova. Comente nesse vídeo para a próxima semana o que você quer e conte para os seus amigos sobre esse nosso projeto para a gente ajudar mais gente. Combinado? A gente se vê no próximo vídeo. E aí, como é que foi? Gostou desse vídeo? Se você gostou, olha só, inscreva-se no nosso canal para você receber as novidades toda semana, combinado? Aqui do lado, vídeos relacionados para que você possa continuar vendo a química de um jeito diferente. E abaixo, o botão para você conhecer o nosso site, o mundodaquimica.net. Combinado?